Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós temos uma convidada super especial que representa muito esse mês que nós estamos vivendo, esse mês de junho, né? Devido a todas as revoluções que sabemos que existe, que estamos vivendo no mundo, também existe a questão não só da revolução das mulheres que tiveram muita libertação nos últimos anos. Eu tive a oportunidade de viver nesse plano e vivenciar isso, né, os negros que se apoderaram muito nas suas profissões, nos seus caminhos, e também dentro do caminho da transexualidade, que eu acho que isso é um tema muito sensível, importante, que temos que olhar de frente e desmistificar certas coisas que às vezes são totalmente desnecessárias para quem vive no século XXI, ok? Hoje eu estou trazendo uma querida pessoa que tive o prazer de conhecer aqui em Portugal. Nós nunca tivemos um relacionamento muito próximo, então para mim essa é a primeira entrevista com alguém que eu não tenho uma grande proximidade, mas o papo que tivemos aqui antes do podcast, para mim já é mais do que o suficiente para dizer que conheço bem e ter aqui uma querida amiga, me permita te chamar assim, Sim. Giovana Tavares, uma empresária, uma pessoa que chegou aqui na Europa há muitos anos atrás, uma história de vida belíssima que nós vamos poder conversar sobre isso, que viveu as adversidades de sua vida, tá? É um símbolo que eu considero de muita superação e exemplo a ser seguido, e que é trans, como ela gosta de se identificar, e que estávamos conversando hoje, achei muito legal. E ela mesma vai explicar sobre tudo isso. Bem-vinda, Giovana. Obrigada por estar aqui. Obrigado por estar aqui com a gente, tá bom? Obrigada, pessoal. Boa noite. Bom dia, boa noite. É verdade. Bem, Giovana, gostaria que você também se apresentasse um pouco, fizesse um breve relato, assim, do seu caminho de vida. E eu gosto muito, né, como existe uma curiosidade pública, infelizmente, né, sobre as nossas vidas. Eu conto muito sobre o meu passado, sobre minhas histórias, sobre minhas superações, né? E eu acho que o público gosta de saber, até porque muito do que a gente fala, as pessoas se identificam. E eu acho que a gente, como eu também me considero uma pessoa de grande superação na vida, porque eu acho que a gente, para chegar num certo patamar de vida, temos que subir escada, né? E tem gente que sobe 1, 2 degraus, já está reclamando da vida, já tá e a gente já está no 15º andar. E ainda quer subir mais. Ainda quer subir mais, né? Então eu penso que essa maturidade, essa conversa que nós podemos trazer aqui, nesse mês do orgulho gay, sobretudo, né? O LGBT, eu não consigo. Que a PN mais, A, B, C, D, F, J, todas, a vez andar inteiro. Eu sou de uma outra geração, viu, pessoal? Então, a minha geração, a gente tinha 4 letras e estava tudo resolvido. Era o GLS? Antigamente era só GLS. Era gays, lésbicas e simpatizantes. Mas eu peguei depois o LGBT. LGBT. Que eu gostei mais até, porque eu acho que deu mais identidade. Mas aí já estava bom. Hoje em dia é o XYZ, mais, menos, quadrado, cavalinho, não sei o que. Não consigo me adaptar. E a gente vai ter um papo muito honesto nessa direção. Eu acho que são duas óticas diferentes, né? Somos gays. Então eu acho que você tem a tua visão, eu tenho a minha visão, e nós podemos juntos encontrar caminhos e dar explicações daquilo que a gente pensa, sem objetivo nenhum de estar agredindo ou transgredindo nada, né? Porque a gente aceita as pessoas como elas são, com as suas escolhas. Só que eu digo, as escolhas sempre vão trazer uma fatura para você pagar. E quem não sabe fazer escolha vai pagar uma fatura sempre muito cara e não vai desfrutar daquilo que recebeu. Concordo. Não é verdade? É isso mesmo. Então eu gostaria que você falasse um pouco sobre a sua vida, assim. Vamos lá. Quando foi que você percebeu, dentro do teu instinto, eu acho que eu sempre soube que eu era gay, por exemplo, isso daí eu acho que é comum, mas quando você se percebeu com a necessidade na sua vida e essa intimidade, né, com essa identidade feminina, podemos dizer assim, quando começou a nascer, de que forma foi? Bom, a partir dos 5 anos de idade eu já me entendi que eu era diferente, mas não sabia o que, né?
Eu gostava de brincar com brinquedos de meninas e tudo mais. E a parte masculina nunca me agradou muito. Os brinquedos e tudo mais. Então eu já sabia que eu era diferente dos meus colegas. Com o passar dos anos, 8, 9, 10 anos, eu já comecei a me aperceber que eu era diferente mesmo e que tinha algo ali que se passava comigo. Mas, curioso, que eu olhava pessoas gays masculinas, não me identificava. Ok. Olhava gays mais afeminados, não me identificava. E aí eu fiquei naquele ponto um pouco perdida, né? Eu via mulheres, me identificava ali, achava bonito, queria ser, mas não me identificava porque eu não tinha uma referência. Até que um dia eu conheci uma pessoa trans. Ela já era alguém de renome na cidade, tinha o seu salão de cabeleireiro, Ok. tinha chego ali, tinha feito um burburinho. E ela começou a namorar um ex-namorado de uma prima minha. Olha. Então, quando ela ia no meu bairro, aquilo era um burburinho. Olha, fulana. Ela se chamava Chayenne, se chama. Chayenne poderosa. Exatamente. Travesti, né? Que era muito usado isso na época. Verdade. E eu comecei a olhar. E quando eu vi ela pela primeira vez, eu disse, é o que eu sou. Foi aí que eu entendi o que eu era. E eu fiz de tudo para trabalhar com ela e para ser amiga dela. Eu era novinha, tinha o que 14 anos para ir. Fui pedir um estágio para ela no salão dela. Ela já olhou que eu era muito pintosa. Era uma mancha já. Uhum. E ela aceitou. Isso foi no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Aceitou e ainda disse que ia me remunerar por isso. Olha. Então, foi tudo o que eu precisava. Entrei ali, tive uma grande escola com ela. Ela me ensinou muita coisa, passou muita coisa para mim, só que nesse caminho eu era de menor. Eu morava com os meus avós. E a minha avó disse para mim, quando percebeu a minha mudança, ela disse para mim, se eu não deixasse de trabalhar com ela, que ela ia denunciar ela para a polícia por estar aliciando o menor. E foi aí onde eu me afastei. Sumi, ela foi à minha procura, expliquei para ela o porquê que eu não poderia mais estar com ela. E depois disso, eu já havia contado para minha avó. A tua avó, ela achava que você estava ficando assim por influência. Totalmente. Né? Ela tá te Sempre a influenciando. desculpa, sempre a desculpa. É o filho que fuma maconha. Isso, influenciado por outro. Não. Nunca é o culpado. Não, Não. Sempre tem alguém. Até que eu senti a necessidade de contar para minha família que eu era trans. Primeiro contei para minha mãe. A minha mãe sempre foi uma mulher de cabeça muito aberta. Aliás, a Chayenne era amiga da minha mãe na juventude. Eu é que não sabia, né? Aliás, quando eu tinha 5 anos de idade, eu vi a Chayenne na minha casa e aquele burburinho de que era, mas eu era muito criança. Depois é que eu fui ligar que aquela era aquela tal pessoa. E quando eu contei para minha mãe, a minha mãe disse, então agora você vai ter que contar para a família toda. Para sua avó, que você mora com ela, você vai ter que contar para ela. Domingo eu volto aqui e a gente conta. Que é assim, gay e afeminado já sabiam que você era. A minha avó disse que não, eu disse que ela era cega. Ah, é? Eu tive Todo mundo sabia. Eu tive um amigo uma vez que veio me revelar, traumatizado. Magno, eu acho que a minha mãe descobriu que eu sou gay. Eu olhei, eu dei uma gargalhada. Ele é muito pintoso. Como Aí eu disse assim, eu não conhecia a mãe dele na época. Eu disse, mas peraí, a tua mãe tem algum problema auditivo e visual? Porque você fala como viado. Você se comporta como gay. Ele ficou em estado de choque. Eu falei, olha como você se veste. Olha como você se comporta. Desculpa, né? Eu consegui, assim, dentro da minha vida, quando eu falei, foi verdadeiramente uma grande revelação. Mas você, desculpa, né? A tua mãe já sabia, ela não estava querendo aceitar. É outra história, mas vamos lá. E aí eu sentei, contei pra família, primeiro disse que era gay, ali. Naquele primeiro momento. Ai, você é gay, que eu não sabia. Eu falei, vó, mas todo mundo sabe na rua. Menos assim, eu não sabia. Aí eu vi até que ela, tudo bem, ficou ali chocada, mas eu vi que ela engoliu. Eu me disse, mas eu ainda tenho que dizer mais uma coisa.
Nesse mais uma coisa, ela achou que eu ia dizer que eu tava namorando algum rapazinho. Ok. Eu disse, não, não é isso. É que eu sou travesti. Na época era assim que a gente dizia, né? Quando eu disse isso, o mundo caiu na minha cabeça. Aí, tudo mudou. Ela disse pra mim, você vai usar saia? Eu falei, não, mulher também usa calça. Eu posso usar calça. E aquilo pra ela depois, pra conviver com isso, foi muito difícil. Você tinha que idade Eu exatamente? tinha 14 para 15 anos. Plena adolescência, né? E também a Eu já não adolescente. conseguia mais segurar aquilo, era mais forte que eu. Por isso que eu digo, quando a gente ninguém se torna trans, a gente nasce assim, né? Eu nasci assim. Então, pra mim era muito difícil me manter naquele corpo, eu era alguém completamente infeliz. E quando eu contei aquilo, foi uma libertação pra Eu mim. acredito. Embora ela não aceitou, disse que eu ia ter que morar com a minha mãe. Então, eu falei com a minha mãe, porque a gente tinha brigas terríveis em casa depois disso. Minha avó. Você é filha única? É, da parte de pai, com a minha mãe, sim. E o teu núcleo familiar era você, sua mãe e sua avó? Não. Ou tinha ainda Era mais? eu, a minha avó, as minhas tias, meu tio também, e o meu avô também. Todo mundo Então, morava ali próximo. todo mundo. Não, as minhas tias ainda moravam com a minha avó. Olha. A minha mãe era a única que não. As minhas tias eram todas solteiras ainda, né? Então era todo mundo junto. A minha avó, os meus tios, o meu avô também. Então eu tive que contar para a família inteira que eu era trans. E a minha avó. Tribunal. Exatamente, todo mundo sentado na mesa. E a minha tia dizia para mim: espera quando você tiver uma posição melhor na vida. Eu falei: quando é que vai ser isso? Não consigo esperar, tem que ser já. E a minha mãe teve um papel importantíssimo, que ela tinha mudado para um bairro recentemente. Ela disse assim, então você vai morar comigo. Mas então você já vai como você quer ser, como você é. Eu disse, mãe, mas eu não tenho roupa, não tenho... Tem as minhas. Porque você já vai chegar lá e seu nome vai ser Giovana. Você já vai chegar lá assim. É mesmo? A tua mãe... Minha mãe, tia. tudo. Que Giovana mãe é o seu nome, você já vai chegar lá assim, que aí ninguém vai estranhar. Agora, se você chegar assim, depois mudar, vai ser um bafafá. Você já chega, é a Giovana, mas não tem roupa, tem as minhas, você usa as minhas. E foi mesmo. Foi assim no supetão. Mudei pra lá, já era Giovana. Então, quando eu entrei no bairro, eu já era a menina trans, mas já era a menina trans. Eu trans. sabia que você não ia mudar. Não, porque ela já conhecia, Te amava, então não queria que você sofresse. Exatamente. De extrema maturidade da tua mãe, assim, né? Muito. Ela diz, por que você vai passar por isso? Você já não é isso mesmo que você está dizendo para mim? Então é assim que você vai chegar lá. E foi a melhor coisa para mim, porque eu já pude me revelar. Só que, para eu visitar a minha avó, aos domingos que eu ia, eu tinha que passar na casa de uma vizinha, trocar de roupa, para depois subir. Uma vez eu encontrei a minha avó na rua, ela fingiu que não me conhecia. Aquilo para mim foi muito mal. E a minha mãe, um dia eu contei pra ela, falou, o quê? Você pra ir na casa da sua avó, você tem que passar na casa da vizinha, trocar de roupa e subir? Pois então, domingo nós vamos lá. Ela disse assim pra mim, coloca a saia mais curta que você tem aí. Disse pra mim. Ela falou, pode colocar, eu vou junto com você. E eu fiz, como ela mandou. Cheguei lá de mini saia, e a minha avó disse, eu não quero ele aqui assim. Ela falou, se você não aceita o meu filho, você não aceita a mim. Se ele vai embora, eu também não volto aqui nunca mais. Me pegou e fomos embora. Mas a minha avó era muito dura ainda, né? E a minha avó disse pra mim que ela só iria me aceitar se um dia eu tentasse ser aquilo que eu vi no mundo. E o que eu fiz? Um belo dia, regredi tudo aquilo que eu havia conseguido. Pela minha avó. Cortei o cabelo, joguei as minhas roupas fora, parei de tomar hormônio. Tinha um amor enorme também por muito, avó, né? Precisava da aceitação dela. Fiquei assim durante 6 meses. Eu chorava todos os dias. Você já fazia a transição hormonal nessa? Já. Eu comecei com 13, sozinha. Ouvia dizer que o hormônio mudava, né? Tinha aqueles gayzinhos, né? Que já batiam papo, a gente já conversava. Então eu já ouvia o que eu fazia. Eu pegava a cartela de anticoncepcional, que as amigas arrumavam, me davam, e eu já tomava. Sozinha, por conta própria. Eu já queria aquela mudança. Então eu parei com isso tudo. Regredi, fiquei 6 meses assim. Eu trabalhava no salão dessa minha amiga.
E as clientes chegavam lá e diziam para mim, você não é mais a mesma pessoa. Eu não ria mais, eu não brincava mais, me tornei alguém triste. Até que um dia, eu chorava todos os dias, à noite. A minha mãe disse para mim assim, você chora todos os dias. Por que que você tá fazendo algo que você não quer fazer? Pela sua avó? Se ela aceitar você, meu filho, muito bem. Se não aceitar, paciência. Você não pode invalidar aquilo que é por outra pessoa. Eu vejo que todos os dias você chora. Quando a minha mãe me disse isso, aquilo, eu precisava ouvir isso. No outro dia, fui na farmácia, comecei a comprar hormônio e comecei a me hormonizar novamente. Cheguei para minha avó e disse para ela, olha, eu tentei ser aquilo que a senhora tanto quis. Fiquei 6 meses assim. Mas eu vou dizer para a senhora, eu não consigo. É mais forte que eu. Se a senhora quiser falar comigo, me receber, muito bem. Se a senhora não quiser, eu não venho mais aqui. Depois desse dia, minha avó mudou comigo. Olha, Completamente. mas certamente a tua avó também percebeu sua tristeza. É, com certeza. Ela percebeu que essa transformação não te transformou numa pessoa mais feliz Uhum. e que ela havia vencido em te trazer de volta. É. E eu acho que ela se deu conta que a mesma impressão que a tua mãe teve da tua tristeza, porque as mulheres têm essa leitura, né? Uma A sensibilidade mulher traz maior, essa né? sensibilidade dentro dela. E eu acho que é isso mesmo que deve ter feito a tua avó, sabe? Tipo, o amor falou mais alto. Falou mais alto. E ela mudou completamente Que comigo. bonito. Muito mesmo. Mudou completamente. Claro que a gente sabe que para as pessoas mais idosas, talvez me chamar de Giovana Mais ou de difícil. ela era mais difícil, mas eu era tirana também. Quando me chamava pelo antigo nome, eu não respondia. Ah, eu tô chamando você, eu digo, eu não sou essa pessoa, meu nome é esse. Então eu fui obrigando, educando a eles também, e aí a minha avó mudou, e aí tudo mudou pra mim também, né? Eu desabrochei mais, a minha vida fluiu melhor, por isso que eu digo que a construção da família Fundamental. é fundamental. Porque numa dessa, a pessoa sai de casa. Uhum. E a rua vai criar essa pessoa. Exatamente. E a rua é muito cruel. É muito cruel. É muito cruel. Muitas pessoas se perdem justamente por isso. Pela não aceitação da família, vão para a rua, a sociedade discrimina naquela época, sobretudo. Hoje em dia, graças a Deus, as coisas melhoraram muito no mundo inteiro. Existem leis que protegem, então uma pessoa instruída, se ela tiver que usar o peso da lei, ela usa. Exatamente. Né? Então, eu acho que tudo é instrução. Mas aí esse mundo devorando, né? Drogas, né? As baladas. Então, quer dizer, toda aquela beleza que creio eu que você buscava como referência da mulher para você, né? E também trazia os sonhos de uma mulher, de casar, de ter uma família, de ter uma estrutura fixa, né? De ter porque esse é o universo feminino, não é verdade? Não é somente o estereótipo, a capa, é a cabeça. Exatamente. Né? E até a sensibilidade também extrema que as mulheres têm, que hormonalmente isso acaba também, porque a própria reposição também trabalha. Traz isso emocional. Muito. Não traz? Muito. Totalmente. Totalmente. A gente fica muito mais sensível, né? A gente passa por aqueles altos e baixos, né? Então, sim, isso muda muito também. E para mim foi um momento importante. Para mim, esse voltar atrás também, para mim, hoje eu olho de uma forma, é como se validasse realmente aquilo que sou. Sabe? Para mim hoje tem um peso maior também. Não que eu precisasse disso para validar, mas talvez para que a minha avó me olhasse de uma outra forma. Você sabe, Giovana, eu vou te contar uma história minha, pessoal, que eu acho importante, já que nós estamos falando de sexualidade, de experiências e vivências, né, que eu acho que é bem antagônico ao seu caso, mas enfim, acaba convergindo. Eu sempre fui um menino muito tímido, muito calado, muito introvertido, né? Eu descobri minha atração pelo sexo masculino jovem, na época da adolescência, da puberdade, né? 13, 14 anos que você começa. Só que eu estudava em colégio de freira e eu sempre fui muito ligado à religiosidade, a isso. Então eu ia muito à missa, eu gostava de ir à missa, eu adorava ver, escutar as palavras. Então, claro que na igreja
se dizia que a homossexualidade era uma coisa bestial, uma coisa sem perdão, uma coisa que eu, jovem, recebendo aquilo, eu me sentia um ser, vamos dizer assim, imundo, Um pecado. né? Então, o que eu fazia? Esses desejos que eu sentia, eu sublimava rezando. Eu ia para a igreja, eu fazia promessa, eu pedia a Deus que me tirasse esse peso de dentro de mim, e tudo isso num silêncio profundo, que eu não tinha um único amigo, não tinha ninguém para dividir isso. E eu era, como eu digo, calado, tímido, introvertido demais. Os anos foram se passando, obviamente que você vai resolvendo suas coisas, mas eu sempre me reprimi sexualmente, eu nunca me permiti ter o contato com ninguém. Não era, meu objetivo não era sexual, era uma coisa que falava mais forte, né, de mim. E eu tinha meus amigos, e tinha, você sabe, que criança, adolescente, né, passa menina afeminada, aliviar, sei o que, porque eu olhava aquilo, me dava taquicardia. Aí o calado era mais calado ainda, que eu não queria rótulos, eu nunca gostei de rótulo, eu não sou uma pessoa que fica colocando rótulo nos outros, eu não gosto disso, e nunca gostei em minha relação. Então, assim, a minha sexualidade passou muito despercebido pela minha família. Porque até hoje eu sou um cara sumido, casado, tudo, mas eu me considero uma pessoa com muita masculinidade, meu jeito de ser e tudo. Assim como você tem esse forte feminino, eu tenho um forte masculino dentro de mim, né? E de repente gostamos da mesma coisa, não é verdade? Então é assim que a coisa funciona. Aí, nesse período, quando eu já tinha 20 anos, 21 anos, eu já tinha morado fora do Brasil, já tinha voltado a morar no Brasil, e eu ainda estava morando com... Não estava. Eu tinha acabado de sair da casa dos meus pais. Foi quando eu tive meu primeiro relacionamento. Eu conheci uma pessoa, sabe, era um colega de trabalho, e eu fiquei louco por essa pessoa, mas também um cara muito masculino e tudo. E foi bem interessante, porque nós ficamos uns 6 meses trabalhando junto, ele era da minha equipe de vendas, tudo, e um dia aconteceu, e aí eu entendi tudo aquilo, mas eu tinha 21 anos de idade. E ele sim era gay, eu não sabia disso. Assumidíssimo, já tinha tido relacionamentos e tudo, e eu não. Eu era um medroso que eu nem sabia o que eu era, o que eu queria. Tentei ter namoradas, sabe? As namoradas ficavam loucas comigo, na hora do vamos ver, eu caía fora, porque eu digo, não, eu quero uma mulher decente, sexo só depois do casamento, para ganhar tempo, né? Eu acho que no fundo, porque ela já era assanhadinha, já queriam coisa. E eu ali um medo, então o beijo ainda ia, o abraço ainda ia, mas não ia. Mas nisso não que me cobrassem, era uma coisa que eu estava me testando. E aí eu me lembro que eu tinha 21 anos, e um dia o meu pai chegou comigo e me perguntou, sabe, meu filho, você está namorando, eu vejo que você está comportando diferente, você está mais risonho, mais comunicativo, você está com um jeito diferente. E eu sei que isso, quando acontece, é quando a gente encontra alguém na vida. Meu pai era um homem muito experiente, né? E aí eu fiquei assim, como eu te comentei antes da gente gravar o podcast, eu não tenho segredos assim, que eu sinto alguma vergonha na minha vida. Eu acho que a vida ela é uma construção de uma história. E eu me aceito como um ser imperfeito, em busca de uma evolução. Claro. Eu me aceito totalmente assim, porque eu não consigo ver ninguém perfeito também desse outro lado da vida. Não. Tá? Então, como eu nunca vi, e sei que não tem, né? Então, eu fico na minha. Aí o meu pai chegou e me fez esse questionamento, né? Sobre a fulana, a ciclana, que eram minhas amigas. Tudo. Não, pai, não tô namorando a fulana, né? Não, mas algo tá acontecendo, meu filho. Eu falei, pai, você quer saber o que tá acontecendo? Eu tô namorando fulano de tal. Aí meu pai olhou para mim assim, começou a chorar. A gente tava tomando uma cerveja num bar. Aí ele baixou a cabeça, aí eu falei, que merda que eu fiz. Podia ter ficado calado. Aí eu comecei a chorar também. Aí eu disse, pai, perdão, me perdoa, eu não queria te trazer essa decepção. Sabe o que meu pai me disse? Ele disse assim, meu filho, eu não estou chorando de vergonha de nada de você. Eu estou chorando de você ter suportado esse segredo na sua vida sem nunca ter compartilhado comigo. Que hombridade, né? A minha mãe também é uma mulher muito especial. Eu não sofri dentro de casa, assim como você teve essa mãe leoa. Diz que a mãe é a primeira que sabe, é a última que admite. De um ditado que diz isso. A mãe é a primeira que sabe, é a última que admite. E minha mãe, ela sempre teve um olhar. Né? Os meus relacionamentos que conheceram minha mãe dormiam no colo dela, fazia cafuné, chamava ela de tia. E ela adorava isso daí.
Entendeu? E a conexão que nós, gays, temos com as nossas mães é uma conexão diferente. É, muito. Né? Eu não estou dizendo que os filhos héteros não amam suas mães, mas nós, além de amar, nos dedicamos a elas. A gente idolatra nossas mães, a gente coloca num pedestal. Por isso que todo gay que tem uma relação mal resolvida com a mãe, sobretudo, ele traz um desequilíbrio muito grande psicológico na vida dele. Com o pai ele aguenta, mas com a mãe ele não aguenta. Concorda comigo? Concordo muito. E eu acho que nessa trajetória, os principais problemas dos seres humanos, de alguns até que eu convivo, se passa dentro da família, né? É familiar. Né? Tem sempre ali um déficit ali dentro, né? E que se não for tratado, isso vai trazer consequências terríveis, né? E engraçado que você disse que você era muito católico, né? Muito. Eu também. Muito. Eu era coroinha, eu lia todos os domingos na igreja. Olha que coisa. Né? E quando eu a religião também é uma fuga. É uma fuga. Não, é como se diz assim, um acolhimento. Mas quando você disse que você pedia para Deus tirar isso, eu também. Por que eu sou assim? Tira isso de mim. Eu pedi para Deus tirar a minha vida. Por quê? E aí quando dizia que ser homossexual é pecado, aquela coisa toda, eu fui ler a Bíblia de novo, fui interpretar e eu disse, mas o meu problema não é se eu transo com um homem ou não. Não é aí que tá a minha pauta e o meu problema. Se eu não transasse hoje com homem nenhum, eu seria feliz? Eu era trans? E eu entendi que o meu não está ligado ao sexo também. Porque se eu tendo sexo ou não, eu vou ser trans a mesma. Com certeza. Entendeu? Então, aí eu entendi. Deus nunca comete erros. Nada. Né? Outra coisa, eu busquei depois do catolicismo e eu vou na igreja sem nenhum problema. Bem. Viu? Eu sou cristão. Muito cristão, assim, mais do que muitos gente que eu conheço. Primeira comunhão. E eu sou cristão mesmo. Jesus é meu mestre, Jesus é meu guia, não tenho vergonha. Ninguém vai me convencer de que eu não sou um bom filho, porque só Deus sabe minhas atitudes e minhas ações. Eu não dou direito ao homem de julgar as minhas ações, porque conheço muitas pessoas extremamente religiosas que profanam tudo aquilo que o Cristo veio anunciar e veio pedir para como guia de exemplo para a gente seguir. Eu sigo os exemplos e me policio. E a questão da sexualidade era uma questão de interpretação. Eu encontrei muito saber espiritual quando eu passei pelo kardecismo. Porque o kardecismo, as obras de Kardec, quando você lê, você estuda, não é que abre a porta, mas você passa a ter um entendimento melhor e você começa a entender como funciona também o plano espiritual. Porque todo mundo tem aquele medo do inferno, né? Do inferno. E o inferno é nossa mente. O inferno são os nossos pesos internos, né? As nossas coisas que sabemos que não está correto fazer e mesmo assim fazemos, chega um momento de prestação de conta. E esse momento é justamente quando você morre. Porque quando você morre, o espírito, antes de seguir viagem, ele tem que fazer um balanço da vida dele. E é aí que as pessoas vão sentir na pele a dor do sofrimento, que o espírito fica aprisionado na sua energia mental. O inferno não é um local, é um estado mental. Você acredita que quando você acredita em reencarnação, Total. certo? Ok. Você acredita, então, que quando a gente vem para esse plano, a gente sabe tudo que nós vamos passar aqui? Sim. 100%. Acredito também. 100%. Tem a mínima dúvida. Assim como eu sei que existe no plano espiritual espíritos gays. Que aceitam a identidade gay, que tem seus casais, que constroem coisas, porque assim, eu digo para as pessoas, gente, você acreditar ou não é um direito que você tem. Eu, além de acreditar, eu tenho um dispositivo mediúnico que eu visito o plano espiritual. Então eu não estou só baseado em livro, eu estou baseado em vivências que eu tenho. E no plano espiritual tem espaço para todos. Tudo que nós temos aqui, nós temos lá, porém... Tudo. E muito melhor. Muito melhor. E muito mais, 100 anos mais evoluído do que aqui na Terra. É isso mesmo. É como as questões de religião. Né? Quem separa a religião é o homem. Né? As religiões. Mas no plano astral,
As religiões, os religiosos trabalham tudo conjunto. Em bem, o bem é o comum. Mas existe o católico, existe o evangélico, existe o candomblessista, existem todas. Então, mãe menininha do Gantuá trabalha junto com o Papa, não sei qual, e assim que funciona a egrégora espiritual, em plena e total harmonia. Porque nós somos condicionados a um campo vibracional, e esse campo é que vai te levar para onde é o teu merecimento. São suas ações, suas atitudes, as moedas espirituais que a gente ganha ao longo da vida. E uma das coisas que me choca muito, muitas vezes, porque é um desafio na vida, né, ser homossexual nesse plano. Já é um desafio. Hoje eu acho uma maravilha. Eu estou te falando dos anos 60, 70, a minha época, entendeu? Que as coisas eram tudo muito veladas. Mas essa questão da sexualidade é uma questão que eu sempre converso muito, eu gosto de falar sobre isso, eu acho que tudo que tem aqui tem lá, mas eu acho que muitas pessoas usam mal, negativamente, contra elas próprias, os seus dispositivos, né? Com muitas apologias desnecessárias, né? E eu acho que também falta um pouco de religiosidade nas pessoas. Eu acho que falta mais compreensão espiritual. E as pessoas estão buscando muito lá fora a explicação, quando a explicação está toda aqui dentro. Eu acho que falta amor, empatia pelo próximo, entender a dor do outro, né? Ser generoso. Se colocar no lugar do outro. Ser generoso. Eu acho que generosidade cabe em qualquer nível, em qualquer esfera. Exatamente. Né? E outra coisa, se o outro faz algo que te incomoda, tudo bem, você tem o livre-arbítrio de não querer seguir aquele caminho e nem querer estar com essa pessoa. Mas você não precisa pegar uma pedra e jogar em cima. É tão grande o mundo, né? Tem tanto espaço. Né? O que não falta é isso. Né? Então, que bacana que a tua família cresceu, a minha família também. Olha, meus irmãos, poxa vida, eles escutam meus podcasts e tudo, eles sabem disso. Meus sobrinhos. A minha mãe me adorava, ela era uma louca. Eu digo até isso aqui em público, porque meus irmãos vão ficar chateados, mas já colocaram ela na parede, falaram, você prefere o Magno? Ela dizia, prefiro mesmo. Sincera. Ela era sinceríssima. Puxou você puxou ela então nessa sinceridade. Sinceríssima. Perguntou, eu digo. Ela fala, gosto, é ele que tem preocupações comigo, como mulher, como mãe, nas minhas necessidades, é ele que sente, ele passa horas, eu adorava conversar com a minha mãe. Conversa, mamãe muito instruída, uma mulher que lia também muito, e muito cheia de habilidades. Minha mãe, poxa, tudo, né? Então eu adorava a companhia. Eu nunca fui um filho de não gostar da companhia da minha mãe. Então minha mãe era tiete, era apaixonada por mim. E aí quando a gente estuda vidas passadas, conexões, eu já tive N relações com a minha mãe. Sim. Já fomos namorados, amantes, irmãos, a gente já passou em todos os níveis de amor, desde a amizade até relacionamento mesmo, marido e mulher, construindo família e tudo. E depois mais filho. E sempre tive um antagonista nessas relações, que era meu pai. Que legal. Meu pai sempre era o antagonista das encarnações. Então esse amor da minha mãe era sempre muito disputado entre eu e ele. Olha que interessante. Então, quando você vai buscar lá a capivara espiritual que todos nós temos, né, é tão interessante, aí vem os perdões. Porque aí você entende também certas fases difíceis, certos comentários pesados, certas coisas. Porque, claro, meu pai foi de uma aceitação incrível, mas isso não quer dizer que ele foi o cara mais... Ele foi um grande exemplo na minha vida, mas meu pai cometeu muitos erros também, que todos cometem. E eu acho que na maturidade eu tive muito mais compreensão e aceitação também disso. Quando jovem, né, meus pais se separaram, então separação é uma coisa que fere os filhos. Ainda mais quando meu pai é um homem super amoroso, de nos trazer coisas, e quando isso é interrompido, as dificuldades financeiras, tudo isso, a gente fica meio que inconscientemente buscando culpados. Exatamente. Né? Faz parte. E sofrimento é isso, mas a construção da vida é essa mesma. Né? O problema é você olhar a vida depois sem vitimismo, e sim como uma história bonita, que era necessário a chinelada que você deu. Sempre preciso, né? Não é? Sempre preciso. A gente leva a chinelada na rua, por que não vai levar dentro de casa? Sempre preciso. Né? A gente sai da rebeldia e passamos para... Aí a vida adulta, ela é bacana por isso. Porque certamente tua mãe também tem o histórico de vida dela. Sim, exatamente. A tua mãe, pela personalidade que você falou, foi uma mulher que também que deve que bater duro na mesa para também impor seus caminhos, seus desejos, suas coisas, né? Exatamente. Então ela viu a filha ali e falou, não, minha filha vai ser o que ela quer ser, eu vou dar amor, eu não quero ela ali na rua, não, jogada. E se o dia que ela quiser sair de casa, ela vai sair por conta própria, porque ela quis. E você aí, mãe,
você pai, você que passa por alguma dificuldade com o seu filho ou com a sua filha, enfim. Eu acho que perdoar, entender, amar, acolher é sempre a melhor opção. E nunca se importe com o que os outros vão dizer. Se importe sim com aquilo que o seu coração verdadeiramente diz. Ame incondicionalmente. Sim, o amor é a chave de tudo, né? O Cristo veio só falar de amor. Exatamente. Entendeu? E as pessoas se falam tão cristãs e não aplicam. Não só o Cristo, né? Você busca Buda, você busca todos os autores de toda a religião, tudo converte numa só palavra. Não, exatamente. Amor. Amor. Amar ao próximo, como a si mesmo. Exatamente. E eu acho que essa máxima é a máxima mais difícil de alcançar. É quase que impossível para a nossa humanidade amar ao próximo como a nós mesmos. É. Você tem que ter um nível muito elevado na sua vida espiritual para você chegar a esse patamar que uma irmã Dulce chega, Exato. que uma Madre Teresa de Calcutá chega, que um Divaldo Franco partiu agora chega, o Chico Xavier, entendeu? Um Chico Xavier na vida. Então, um Gandhi chegar a isso, que são aquelas pessoas que se despem totalmente e se entregam ao amor ao próximo, que estão brigando pelas pessoas e pela libertação, sair dessas prisões que muitas vezes a gente é colocado. Bem, eu gostaria de saber, você certamente, uma menina que também viveu seu momento, né? Você é uma mulher muito bonita, imagino que foi muito paquerada também, né? Num ambiente de beleza, você me disse que você também é cabeleireira, maquiadora, tudo isso, você tem uma empresa de skincare, né? Você é uma pessoa que tem uma linha também de lingeries, que dentro das suas próprias necessidades, imagino eu, né? Então você tem o teu lado artístico, certamente, né? Isso deve ser uma outra coisa, muito. No campo das ideias, para você materializar isso é porque havia e uma visão comercial também, né, de querer atingir as coisas. Mas tudo na vida ela parte muito de inspirações. Quais foram os personagens que inspiraram você, artistas, pessoas? Porque eu fico imaginando esse universo de uma jovem de 16, 17, 18 anos, né, que já estava fora da curva, vamos assim dizer, né? E qual era a tua ideia? Você saiu do Brasil com que idade? Quais foram suas inspirações? Fala um pouco sobre isso, eu acho importante. Do Brasil com 21 anos de idade. E nunca mais retornou para viver? Para viver, não. Só passei um mês, já fiquei 6 meses, porque quis estar lá, e voltei. Inspiração. A minha inspiração maior de início foi me tornar no que eu sou hoje esteticamente. Ok. Então eu vim em busca de fazer dinheiro para conseguir me colocar como eu gosto de me ver. Como você se visualiza. Exatamente. Então essa foi a minha maior motivação, né? Isso foi o que me impulsionou. Depois, claro, vem o desejo de se tornar não só uma mulher que me atrai, que eu gosto, mas também alguém que consegue trazer uma diferença na vida das outras pessoas. Isso também sempre foi algo que eu sempre trouxe muito vincado em mim. Como também cuidar das outras pessoas, né? Deixar mais bonita, trazer autoestima. Então isso sempre foi algo que já veio incutido a mim, né? Então, por isso, procurar trazer a minha linha de skincare, né? Foi quando eu quis trazer algo para sanar alguma dor, né? Porque depois nessa minha jornada e caminhada como maquiadora, eu acabei vendo os traumas que as pessoas tinham com a sua pele. Olha que interessante. E depois disso eu quis ver como que eu conseguiria tentar resolver aquele problema, né? Então eu vi que as pessoas precisavam se cuidar mais. E foi aí que eu decidi trazer a minha linha de skincare. Essa linha foi criada aqui na Europa. Foi criada aqui, idealizei aqui. Chegou um ponto em que eu dava dicas de maquiagem na internet, mas eu senti que eu precisava de algo mais. Eu precisava estar mais perto dessas pessoas. E foi aí que eu decidi montar minha linha de skincare. E quantos anos já você tem essa linha? 3 anos, né? 3 para 4 já. Ok. Mais ou menos aí na luta.
Que é uma luta, você sabe disso, que Diária, né? aguentar uma marca não é fácil. Eu Não. trabalho muito nesse bastidor. É um tobogã, né? De emoções Eu, ali, como né? numerólogo, eu trabalho muito na parte corporativa, demais. E não é. Quem espera resultados rápidos realmente está na espera do milagre. E você já notei que você não é desse time. Não, Você é no time da proatividade, do objetivo, tem dever que cumprir. trabalhar para a gente conseguir ter aquilo que a gente deseja e almeja também, né? Então, é um trabalho de formiguinha. E às vezes, a gente que empreende, como você também, às vezes a gente tem vontade de jogar tudo pro alto, né? Eu vários dias eu tive vontade de jogar tudo pro alto, falei, não quero mais saber disso, não quero mais, não é para mim. E aí você recebe o quê? Um feedback de uma cliente. Naquele dia que você disse, eu não quero mais, vem um feedback para ti. Que maravilhoso, ai que bom isso que você faz, nossa, você mudou a minha vida. Gente, realmente, eu tô aqui devastada, mas você recebe aquilo, parece que é um combustível, né? E é um combustível. Isso é o que movimenta a gente, né? Isso eu é o gosto que do leva. feedback. Meus clientes que me dão feedback, né, que às vezes você faz o trabalho. Claro que eu não faço isso na expectativa de aplausos, né? Eu faço meu trabalho com muito profissionalismo, melhor possível. Mas sou um ser humano, né? E se a pessoa me dá um feedback positivo, poxa, Magno, aquela dica que você fez me fez ganhar mais dinheiro, me fez melhorar, eu me mudei na hora certa, obrigado pela indicação da profissão que você, das minhas habilidades que eu não enxergava e que você conseguiu me mostrar, e eu parei, analisei, investi nisso, né? Porque eu sou da teoria da causa e efeito e da meritocracia, né? As pessoas dizem, você acredita em milagre? Eu acredito que nós produzimos milagres. Exatamente. Milagre é um produto da tua mente, né? De teu desejo sincero em alcançar. O ser humano ainda explora muito pouco a capacidade mental que ele possui. Concordo. Falta exercício para poder alcançar. E, infelizmente, nós vivemos num mundo que o caminho fácil é o caminho da cópia, né? Então eu vou copiar o que Giovana faz, eu vou também lançar um skincare, ela faz lingeries para trans, né? Mulheres trans, eu vou mandar. Então, assim, é fácil dizer, agora daí para materializar, para fazer acontecer, para fazer. Você disse algo agora importantíssimo. A gente gosta muito de copiar, né? O outro faz, vou fazer também. E o que aconteceu com a minha parte de lingerie? Foi a minha procura de procurar algo e só encontrar coisas que não se adaptavam a mim, que eu acho isso não é para mim. E aí a minha amiga disse para mim, por que você não faz uma então? Já que não tem aquilo que você quer, faz uma. E aquilo foi algo pertinente na minha cabeça. Era muito mais simples para mim recriar aquilo que já existe, Claro. que até que é legal, supra ali a necessidade de momento. Mas eu falei, eu não posso trazer algo igual ao que todo mundo já tem. Eu preciso melhorar aquilo que se tem, né? Então, é aí que a gente vê a cópia do empreendedor, né? Que procurar trazer algo que já tem, mas melhorar ainda mais. Exatamente. Né? Agradeço aquilo que já existe. Mas eu falei, a gente não é só isso, a gente é mais. Então, se isso existe, eu consigo melhorar. E foi aí com esses estudos, testes, procurando para conseguir trazer algo que realmente se adaptasse ao nosso corpo. Eu digo que eu não criei nada, eu melhorei algo que já existia. Que não deixa de ser uma criação. Exatamente. Né? Porque eu acho que as adaptações, elas vêm para isso. Exatamente. Não é verdade? E nós temos que estar de olhos abertos e entender que à medida que o mundo se transforma, novas adaptações vão ser necessárias. Exatamente. Né? E você teve, isso para mim e outra coisa, apostar num nicho que você nem sabe o tamanho desse nicho. Não sei. Hoje talvez existam alguns estudos e tudo, mas quantos anos você já entrou nessa área também das lingeries? Já tem que eu tenho a marca são 2 anos, mas que eu estudo são mais, né? Para poder conseguir desenvolver, né? Entendeu? Então eu não tenho noção ainda também desse público. O público para mim sou eu, né? Então eu vou medindo por mim, né? Aquilo que dá em mim, eu vou, tá bom, então eu vou levando à frente. E você acaba sendo também a garota propaganda do seu produto. Exatamente, meu próprio negócio. Isso que é legal. Mostrar que eu fiz para mim.
né? Então, se pra mim tá bom, tá legal, eu gosto, agora eu acho que tá na hora da gente levar pra mais pessoas. Então, tudo aquilo que eu faço é pra mim, pensando em mim. Legal. Bem, você viveu então um processo de transição, primeiro, vamos dizer, tomando lá o remedinho das anticoncepcionais, lógico que chegou um momento que você já estava mais lúcida, mais assumida, mais convicta do que queria, mais aceita, né, daquilo, e você obviamente quis assim, não, agora eu quero ficar top. Né? Porque nesse campo dos hormônios existe uma variedade. Chega a um ponto que você estagna, né? Parou ali, te dá só isso, não vai te dar mais. Exato, eu imagino isso. Então, assim, como foi esse processo? Ele começou e terminou mais ou menos num período de quanto tempo até chegar naquilo que você hoje olha e diz assim, eu gosto do que eu acho que ele começou, mas acho que não terminou. É mesmo? É mesmo? Acho que não terminou ainda. Mulher, né? Ainda a gente sempre pode dar um retoquezinho melhor, né? Eu acho que ele começou, mas não terminou ainda. Ainda tem algo, ainda tem algo ainda que eu quero fazer. Nessa minha procura de mudança de corpo, é claro que eu fiz coisas também que eu não recomendo que as pessoas façam, as trans mais novas agora, que é silicone industrial. Infelizmente, eu fiz essa loucura com 19 anos. Hoje, que era não... o curso da época também, né? Porque você... E era acessível também. Muito, eu paguei na época R$500, né? Fiz em casa, fui colada com Super Cola 3 com Super Bonder, né? Sangue frio. Eu fui comprar o meu próprio silicone numa loja que vende produtos para avião. Tava lá, silicone para peças de avião, isso, aquilo. Quando eu entrei para comprar, o vendedor disse para mim, veio fazer o seu corpo pro carnaval, que estava próximo. Eu disse, vim sim. E saí orgulhosamente com meus 2 litros de silicone, muito feliz pelo ônibus afora, feliz de ter comprado, com medo também. Passei na casa de uma outra trans que fez o procedimento em mim. Você fez isso no Brasil ou aqui? No Brasil. Ah, lá. R$500. R$500. Paguei, foram 18 agulhadas, 9 de cada lado, lembro perfeitamente. Dói, não dói? Dói porque é uma agulha como se fosse uma agulha de crochê, né? Então aquilo grande, grosso, né? Exatamente, enfia e vai injetando aquilo dentro, né? O líquido quando entra, ele queima muito, né? Péssimo. Pior de tudo, foram o quê? Mais umas 8 horas eu passando por aquilo, né? Em casa, sem anestesia, gente, sem nada. Hoje, não faria? Não faria. É porque tem outros recursos também. Muito outros recursos. Claro que esse, quando a gente faz, é o melhor que fica. Né? Não existe ainda um que supere. Mas no decorrer do tempo, com a idade, né, isso não é legal. Não aconselho nenhuma de vocês fazer. Espera, vai treinar, vai fazer qualquer outra coisa, mas não é legal. Dá dinheiro. Eu falei isso para uma prima minha que é trans também. Espero que ela esteja vendo isso. E eu disse para ela, não faça. Ela achou que eu tava com inveja dela. Falou, quer dizer, você fez, eu não posso fazer, né? Mas tanta coisa que a gente faz de errado na vida e primeiro tem que fazer para depois saber que, né? Felizmente ela fez, mas hoje os jovens têm isso, as pessoas mais jovens. Infelizmente. Elas acham, você fez, por que eu não posso fazer? Eu fiz porque eu não tinha a cabeça que eu tenho hoje, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, eu não tinha o recurso financeiro que hoje eu tenho. Exatamente. Então, quer dizer, desculpa, era uma outra realidade a minha vida. Então não dá para comparar uma coisa com a outra. Entendeu? Você não, você tem eu, que tô aqui. Exatamente, é o que eu disse. Sabe, eu não tive uma pessoa que sabe, que me apontasse outros caminhos e tudo. Essa é a verdade. Então não façam isso, viu? Mas pronto, eu comecei, mas não terminei ainda. Em realidade, eu tô lendo aqui uma informação. Quando você entra nessa situação, né? As pessoas também ao redor vão percebendo essa transformação, né? E como você percebeu no seu meio, no seu ambiente, a reação das pessoas nesse teu processo transformador? Com admiração, com respeito, com certo medo, susto, assim,
Vizinhos com certo susto, né? E também um pouco de preconceito. As pessoas de fora, talvez, que me conheciam depois, com um aplauso, né? Por ter força de ir, fazer, encorajar, né? Mas as pessoas do meu bairro não foi tão fácil. Até eu me lembro quando eu fui voltar para o meu bairro, já de Giovana Tavares, que eu fui entrar no bairro, eu lembro que eu me benzi na porta do bairro antes, falei, olha, seja o que Deus quiser, lá vou eu. E eu fui xingada da entrada do bairro até a casa onde eu ia. Todo mundo do bairro saiu pra fora, me apontou, viado, beijo, e eu simplesmente tava com vestido, salto alto, que eu fui sempre abusado, eu já ia mesmo pra afrontar, porque eu já sabia, já que eu vou, então eu vou assim. Eu lembro que eu era um morro, que eu morava no morro, né? Pessoa humilde, né? Eu morava no morro, sim, uma favela, digamos, praticamente, era, e porque a gente, né, tinha tiroteios e tudo mais, então era um bairro perigoso. Eu sou de uma cidade do interior do Rio de Janeiro, Volta Redonda, de lá. Ramance, isso, claro. desse lado. Bastante. Então, aquilo pra mim, né, subir aquele bairro foi intenso, então eu respirei fundo e fui. E todo mundo me atacando. Não podia nem tremer as pernas. Não, e eu duríssima, como se nada fosse comigo, e assim Tava foi. pronta pra ser uma modelo internacional. Exatamente. Esse dia foi um suave, imagino. e fui. Coração. Ali a mil, e eu ali dentro nervosa, mas a cara como se nada fosse. Foi um teste pra mim, e foi um teste que eu lembro hoje, mas a parte mais difícil pra mim não foi essa. A parte mais difícil pra mim foi quando eu fui apedrejado na porta da minha escola com 15 anos de idade. Pelos meus colegas, enfim. Descodrejado ali, Mesmo. Nunca imaginei que chegasse a esse. Muito. E esse Pra mim, eu não consigo imaginar. Eu não consigo. E o mais triste foi que os educadores, por isso que eu digo hoje, é importante não só a educação de identidade nas escolas, não só para os alunos, mas para os professores também. E para quem trabalha ali dentro. É importante, porque pessoas trans, gays, enfim, nós existimos. Vão dizer para mim, as crianças, entendo perfeitamente, não estou dizendo que tem que ser com 6, com 7, com 8, embora eu sofri com essa idade também. Mas eu vou dar como desbarato. Criança tem que brincar e tudo mais. Mas acho que a partir dos 13, 14 anos é preciso ter esse entendimento dentro das escolas. Mas não só para os alunos, como para os professores, educadores, pedagogos também, porque eles não sabiam como lidar com aquela situação que eu passei. Ninguém fez absolutamente nada por mim. Isso foi o que mais me doeu. Eu não tive alguém que era eu sozinho, todo mundo só dizia pra mim, calma, calma, mas ninguém fez absolutamente nada. E depois dessa pressão, você conseguiu terminar seus estudos ou você desistiu? Porque muitos desistem, não aguentam. A escola pra mim era um ambiente hostil. Péssimo, né? Que eu não conseguia estar dentro, né? Aí eu passei para estudar à noite, né? Então dizia para mim, você pode vir, mas você não pode usar saia, você não pode usar pintura, e era eu, né? E eu ia assim. Aí o que eu fiz? Eu me juntei com o grupo do fundão, que era o grupo mau, para eu conseguir ser aceita ali dentro. Entendi. Então eu tive que ser rebelde, eu tive que ser mazinha, eu tive que fazer chacota com as outras pessoas para que eu conseguisse ser aceita nele. Mas ninguém invadisse seu espaço. Exato. Você criou um círculo protetor ali. E a gente sabe que o fundão ninguém estuda. Todo mundo quer matar aula, todo mundo quer beber cerveja, fumar cigarro, né? Então era... Mas os marginados. Exatamente. O marginal fica sempre no fundo. Mas foi aonde eu fui o quê? Acolhida. Eu ficava no fundo também, mas porque eu era muito alto. Se eu sentasse na frente, não tinha visibilidade. Aí eu tinha que ir lá pro fundo. Mas eu sempre fui muito caladão. Eu sempre fui um observador. E eu sofria também certos bullying por ser muito quieto.
Porque assim, é impressionante como há uma perturbação mental no jovem, né? De querer um perturbar o outro. Mas a verdade é uma, né? Aquele jovem, aquelas pessoas, elas são reflexos do que vive em casa. Exatamente. Né? Como eu digo, ninguém ensina. Quem ensina um árabe a odiar um judeu é o próprio árabe. Exatamente. Você vai lá na faixa de Gaza, eles pegam as crianças e desde pequenininho, 1 ano, 2 anos, 3 anos, jogar pedra na direção de Israel e dizendo eu odeio Israel, eu odeio. Esse adulto vai crescer como? Odiando. E se você perguntar, agora deixa essas crianças, judias, israelitas, tudo estudando junto, vão ser todos amigos. Então a gente também tem que entender que muito da doença já vem de dentro de casa. Casa dos crianças, pais, muito contra dos filhos, né? Esse reflexo é um reflexo cruel. Por isso que eu acho que a coisa tem que ser muito mais extensiva, muito mais, né? Porque não adianta só chamar a atenção do filho, você tem que chamar a atenção do pai. Exatamente. Né? Então eu acho que essa responsabilização tem que existir. Exatamente. Né? Perfeito. Bem, nós estamos aqui, vamos falar um pouco, se você me permite, sobre as vivências que você teve e as vulnerabilidades. Porque assim, imagino que foram várias fases. Né? Você viveu isso lá no Brasil, viveu essa situação, não é o fato de você ter cruzado o oceano, chegou aqui, você diz as maravilhas do Marcelhões. Imagina que foi uma outra etapa de outro sofrimento, de outras coisas. Você quer falar um pouco? Isso, eu acho que faz parte da tua biografia, né? Sim. De conta. Portugal, Europa, né? Mais leve. A forma, o preconceito, ele existe como existe em todo lado. Eu digo que não existe preconceito. Existe hipocrisia, as pessoas são hipócritas e disfarçam isso em forma de preconceito. Enfim, para ficar bonito, porque ouviu em casa o outro, então traz essa bagagem. Então tem que... Eu preciso levar isso à frente. É como se fosse isso. Eu digo que são hipócritas, né? Enfim. Mas aqui não é tão velado, né? As pessoas, elas podem, mas elas são mais contidas. No Brasil, não. No Brasil são agressivos. Eu me lembro disso perfeitamente quando eu fui comprar as seringas de agulha para injetar o silicone em mim, numa feira em São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Eu e mais 3 amigas trans. Nós fomos vaiadas a feira inteira por todos os feirantes. Todos. Você imagina que é todos gritar, olha aí, todos. Então, aquilo para mim foi algo tão vergonhoso, eu me senti tão mal. Como é que as pessoas são más a esse ponto, né? Agora cá entre nós, né? Normalmente quem levanta esse coro são as mulheres, né? Também. Engraçado que é assim. Os homens vão por repetição. Engraçado que é assim. Se eu estou passando, tá um casal. A mulher sempre vai cutucar o homem para mostrar a trans passando. Se eu fosse ela, não faria isso de jeito nenhum. Né? Porque ele vai concordar com ela, mas na final ele tá olhando com ar de desejo também. Porque eu já vi mulher me mostrando para o marido e ele passar do lado dela e ainda piscar o olho para mim. Né? Ainda mais hoje. Ainda mais hoje. Porque hoje, com os recursos que tem, gente, cá entre nós. Exatamente. As trans estão batendo um bolão, muita mulher tá no subaco, a mulherada tá tendo que correr para chegar no pé de igualdade a nível de beleza, de estética. E o homem, ele é um ser visual. Exatamente. A mulher não, a mulher é um ser sensorial. A mulher é a química, é o beijo, é o toque, é o desejo, mas o homem, ele é visual. Nós somos visuais demais. É verdade. Né? Por isso que o homem, quando ele se dedica a cortar um cabelo, a fazer uma maquiagem, a cozinhar, ele tem um perfeccionismo grande. E às vezes poucas mulheres conseguem alcançar esse nível. Concorda comigo? A mulher, ela é emoção, ela é sensação e tudo isso. Então eu penso também que muitas coisas acontecem pela inveja. Entendeu? Por tudo que está acontecendo, né? Então, a gente hoje vê concursos de beleza e coisas assim. Claro que cada coisa tem que ser analisada de uma forma, tem coisas que eu concordo, tem coisas que eu não concordo, mas aí é uma questão de ponto de vista meu, não faz verdade não faz, vamos dizer, eu não sou o dono da verdade, eu também sou uma pessoa sensorial, eu tenho minha forma de sentir. Mas e aí?
Você chegou na Europa, sentiu mais, vamos dizer, civilidade, vamos usar essa palavra. Isso, exatamente. Não é mais aceitação, é mais... Não, e mais civilidade. Talvez porque aqui é um continente mais antigo, onde existem leis mais duras, né? Onde a história, né, é mais respeitada. O índice de analfabetismo na história praticamente na Europa é quase zero, se não for zero na Europa inteira. Então, eu acho que tudo isso pesa também. Muito, muito. Não é verdade? É. E eu acho... A educação liberta, né? Liberta em todos os aspectos. Então eu acho que aqui, por isso, por ter mais acesso, né, por ser melhor nessa parte, eu acho que as pessoas são mais contidas, né? Então, elas têm ali o seu preconceito, mas são mais contidas. É claro, tem aquelas que se excedem, como tudo na vida, mas são mais contidas. Então, eu acho que tem gente, eu sou bem honesto em dizer, viu? Vocês podem ficar até com raiva de mim, mas tem gente que envergonha a classe. Sou bem honesto em dizer. Ah, Magno, você é gay, parece que você é preconceituoso. Não é questão de preconceituoso. Eu tenho certos incômodos com comportamento. Não estou preocupado se você está aqui com a tua imagem, você é uma pessoa hiper educada, uma pessoa inteligente, uma pessoa que a gente pode puxar qualquer tema, tudo, desculpa. É ignorância absurda. Alguém tem um preconceito em relação a uma pessoa com você socialmente, pode pisar, frequentar qualquer ambiente. Você é uma pessoa que sabe se portar. Agora, o que me incomoda é aquelas pessoas que têm... por exemplo, a gente vive aqui na Europa. O brasileiro tem fama de quê? De barulhento, escandaloso. Dia desses, eu moro numa pequena vila de moradores portugueses, né? Os brasileiros alugaram uma casa lá na vila. Eu sou brasileiro, meu marido também, mas nós somos pessoas super tranquilas, a gente não escuta música alta. Aí, poxa, agora, esse final de semana, já tinha um monte de cadeira na rua, coisa que eu nunca vi, eu tô 3 anos morando nesse lugar, fazendo já churrasquinho com música alta. Sabe, eu acho que é um espaço que não é devido. Porque se ninguém faz isso, sabe, por isso que proibiram caixa de som aqui na praia. Europa, na praia. Concordo e acho legal também. Eu também acho, porque assim, eu acho que as pessoas também, quando vão para outro lugar, elas precisam se adaptar àquele ambiente. Se há permissividade no lugar que você nasceu, ótimo, seja feliz. Mas se você está disposto a sair dali para enfrentar o mundo, saiba que você vai ter que mudar seu comportamento. É a mesma coisa, eu não gosto de brasileiros, enfim, quando vem para Portugal, um outro país, falar mal do país. Ah, esse país, mas tá fazendo o que aqui então? Exatamente. Vem, pega a sua malinha e volta lá pro teu país. Eu concordo literalmente. Isso daí eu acho, não aceito quando eu escuto um negócio desse. Também não. Eu corto a conversa e digo, olha, o que você está fazendo aqui? Você fala tão mal, tá fazendo o quê? Entendeu? Não gosto também. Eu já morei em vários países, tive também várias experiências e eu sempre me adaptei às regras do lugar. Exatamente. Isso não me incomoda. Também a mim. Sabe? Claro que tem coisas aqui que eu não gosto. Poderia ser, eu acho, por exemplo, Portugal, acho um país mega burocrático. Sabe, cheio de papel. Aqui a gente recebe as coisas ainda por carta, por correio. Não, e nem é uma coisa. Não tem a praticidade na do praticidade. Mas, gente, desculpa, eu pago um advogado por fazer as coisas. Tem que ser. Eu busco resolver. Aqui nós não temos essa mordomia de ter empregados, de ter babás, de ter não sei o que. Aqui todo mundo sabe lavar uma louça, fazer uma comida, tudo bem. Isso também dá um pé de igualdade. Dá, é bom isso. Isso é bom, porque quando você tá com uma pessoa de um nível social mais alto, ele também lava a louça, ele também cozinha, ele ou ela. Ele também enfrenta o trânsito como você, tá ali, olha, eu não vou essa hora, porque o trânsito tá muito... Então eu gosto disso, dessa igualdade. E quando eu vejo alguém querendo destoar demais, às vezes a gente na rua, né? Você vê como todo mundo se veste e tudo, e de vez em quando, até as mulheres aqui, elas são muito comportadas. Você não vê com aqueles shorts, né, assim, com os peitos do lado de fora, e quando vê, realmente é mal visto. Eu fico com vergonha. Eu digo, poxa, volta lá para tua casa, tá? E faltou, assim, as últimas aulas de educação, de comportamento, civismo. Outra coisa, nós temos uma internet. Você pode se comparar e ver, então não vem trazer, né, aquela pessoa que sai da favela, mas a favela não sai dentro dela. Eu pensei isso outro dia quando eu estava no posto de gasolina abastecendo o meu carro. Parei o carro, desci e vi que tinha 2 motoristas à espera. Quando me viram que eu era trans. Começaram, 2 quê?
infelizmente, gente, eu posso falar que sou brasileira, brasileiras. Olha aí, que eu não sei o que, vai lá, tem aquilo maior que o seu. Eu assim, ouvindo aquilo, eu falei, gente, que falta de elegância, né? Civilidade. Eu tô aqui só existindo, né? E ainda sou obrigada a levar com isso. Não quis levar à frente aquele dia, porque tem dia que eu acordo, né? Que mas às vezes pode não estar legal, então hoje eu não vou deixar passar. Aquele dia eu falei, olha, eu não tô pra isso hoje, pra enfrentar esse tipo de Eu também coisa. acho uma guerra necessária, embora se eu ver uma coisa dessa eu me intrometo. É igual eu ver um adulto machucando uma criança. É mais forte que eu. Se eu ver um homem batendo numa mulher, ou mesmo ver uma mulher espancando um cara e o cara ali, que hoje as leis protegem, né? Eu fico doente com aquele negócio. Então tem coisas que eu prefiro não ver, porque eu tenho um instinto meio bravo, que quando ele explode ele é feio. Eu nunca bati em ninguém na minha vida, porque nunca precisei bater. Eu acho que eu sou um homem muito grande, quando eu chego em cima e bravo, a pessoa já sai correndo medo de mim. Porque eu fico muito bravo. Muito bravo mesmo. Eu não aceito injustiças, eu não aceito, sabe, certas coisas. Não é porque uma pessoa vem me pedir esmola que eu não vou dar esmola. Eu não gosto, nem no Brasil, eu nunca fui de dar esmola pra ninguém. Mas eu não maltrato a pessoa. Concorda? Porque eu não tenho o direito de maltratar o pedinte. Eu não tô sem dinheiro, ou não quero. Eu prefiro comprar algo. Você tá com fome? Quer comer alguma coisa? Eu compro. Já cansei de fazer, sobretudo com criança e tudo. Agora dá dinheiro. Tio, paga um pastel, pago. Pede aí o pastel que você quer. Senta aqui comigo, vai comer comigo. Já fiz isso muitas vezes. Mas essa coisa de andar com dinheiro no bolso distribuindo, eu não me sinto bem. Eu tenho uma certa visão disso, né? Na minha espiritualidade, eu acho que quando você dá esmola, você pode estar comprando a má sorte daquela pessoa. Então, eu não faço isso, né? Eu não sei por que ele está passando por aquilo, o que ele fez para estar, então, não, compro comida. Se for preciso comer, claro. Eu também. Eu canso de fazer não disso. Bem, vamos falar um pouco sobre esse movimento que está acontecendo nesse mês de junho, né? Você já deve ter participado de algumas paradas gays em alguns lugares do mundo. Eu não tenho tanta experiência nisso, eu conheço a de São Paulo, né? Que eu casualmente morava ali perto da Avenida Paulista por um bom tempo, e quando tinha parada fui 2, 3 vezes, mas sinceramente não 2, 3 não, eu fui 2 vezes. Eu fui a primeira vez, achei engraçadinho tudo, mais ou menos. Na segunda vez que eu fui, eu falei, isso não é pra mim, eu tô forçando barra em estar aqui. Porque tá todo mundo aí rindo, se divertindo, se beijando, se abraçando, se lambendo. Eu não tô vendo nenhum movimento aqui que me represente verdadeiramente a minha convicção. Então eu só venho aqui fazer público pra quê? Eu não tô na parada da droga, muita droga na rua, uma coisa muito feia. Mas aí uma vez eu estive em Nova York, e um amigo meu me convidou, Magno, vai ter parada amanhã, vamos. Eu falei, eu não gosto dessa história de parada gay. Ele falou, mas você já foi? Falei, eu fui lá no Brasil. Nada a ver. Nada a ver, esquece. Você foi no Brasil? Fui. Esquece, vamos pra parada amanhã, eu quero que você conheça. E aí sim eu me senti num lugar que eu me senti representado. O que você achou de diferente? Totalmente. Primeiro que eu não vi ninguém pelado na rua. Segundo, que eu não vi ninguém bêbado, embriagado, usando droga na rua. Eu vi famílias inteiras, crianças e tudo assistindo. Eu vi militares uniformizados desfilando, porque lá são desfiles. Então tem desfile dos funcionários gays da Apple, da Microsoft, dos militares, são desfiles. E com faixas, com representatividade. Isso para mim é uma parada que funciona e que mexe, que faz a sociedade te aplaudir. E lotado de gente. Então, como você não vê nada bizarro na rua, nada escandaloso na rua, claro que você vê um homem bonito, sem camisa, uma coisa assim, sim. Mas nada de vulgaridades. De repente no submundo tem, lá nas boates e tudo, que aí existe ambiente para tudo, não é verdade? Mas eu acho que tudo que está na rua, que está explícito, nós temos que respeitar o cidadão, respeitar o transeunte, o que está passando. E eu achei tão bonito, porque eu vi famílias inteiras, eu vi casais, eu vi as pessoas, porque em Nova York, nos Estados Unidos você não pode beber na rua.
Eu não sei se aqui em Portugal é possível, mas lá você não pode, é crime. Você já reparou que em filmes, sempre a bebida está dentro de um saco de papel? Sim, sim. Isso daí eu mandei. A pessoa que bebe, ela tem que colocar aquilo, porque uma criança passa, ele não pode saber que você está bebendo bebida alcoólica. É para não dar exemplo. Legal. Olha que interessante. Então, assim, eu gosto disso. E quando a gente olha Nova York, acho que tudo é aberto, tudo é liberal. Não. Eu fui num evento depois em Nova York, que esse mesmo amigo convidou, vamos, porque, eu sei, como é o nome disso, gente? O pessoal usa chicote, usa aquelas roupas de leather, sim. É engraçado. Era na rua, mas era numa área que foi reservada, tinha polícia de todos os lados, ali sim, menor de idade não podia passar. Era ali E pronto. E ali os ursos, todo vestido, tudo. Mas mesmo nesse ambiente, muito engraçado que eu vi gente sim, de bunda de fora, eu vi não sei o quê, né, que é enfim, é o clima daquilo que estava rolando, aquela festa, vamos dizer, temática. Eu era o estranho no ninho ali, né, e eu estava só olhando, porque para mim era tudo uma surpresa. Mas aquilo eu achei legal, porque o ambiente era protegido, era para pessoas adultas, e as pessoas adultas têm o direito da sua escolha. Eu acho que tem o direito do que ele quer. Porque também na hora da responsabilidade, ele também tem que se tornar um responsável daquilo que fez. Exatamente. Entendeu? Eu acho muito bonito hoje, um monte de gente está adotando crianças, fazendo coisas incríveis, barriga de aluguel, casais gays e tudo. Eu acho lindo quando eu vejo toda essa movimentação. Mas eu acho muito feio quando eu também abro as notícias e vejo de que, sei lá, um casal de mulheres, por exemplo, uma das notícias que eu li, que tiveram uma criança, era um menino, e amputaram um membro da criança, porque queria que fosse uma menina. Quer dizer, eu acho que isso já é doença. Porque assim, não faça isso com uma criança, por favor, pelo amor de Deus. Faça com o adulto, se o adulto consentir, mas não force. Essa coisa de pedofilia, são coisas tão bizarras da minha natureza que eu não tenho aceitação para isso. Eu não tenho cumplicidade com esse tipo de coisa, né? Então eu penso que é interessante isso. Até meu companheiro, quando a gente sai, ele é muito afetuoso, ele gosta de me abraçar. Eu não me incomodo, gosto disso também. Mas é como eu digo, eu sou um cara dos anos 60, né? Respeita também minha idade, minha formação. Mas, por exemplo, ele é muito carinhoso, me beija, tudo. Me mandou um beijinho, eu não tenho problema com isso. Não estou preocupado se estão tirando foto, o que está acontecendo. Mas não passa disso. Mas se eu olhar que tem uma criança perto, tudo, eu não faço. Eu não consigo, Giovana. É uma coisa que vai muito forte dentro de mim. Sabe, não que eu acho que isso é um mau exemplo, não acho que as crianças podem ver com naturalidade e tudo, mas você não precisa estar se agarrando, até um casal hétero quando eu vejo fazer isso, não gosta. Sim. Então eu não gosto lá nessa parada do Brasil, essa luxúria junto com a parada, e eu não acho que isso se atinge algum tipo de objetivo político importante, eu não acho. Eu acho que é hora da gente sair para as ruas, mostrar que nós existimos, cada um com a sua arte, as drags mostrando a sua arte. Isso eu gosto, eu acho que é um movimento. Exatamente, né? A semana eu acho bacana. Das exposições, isso eu acho lindo. Eu participei de tudo isso. Agora, a parada em si, para mim, é deprimente. Eu queria ter poder de melhorar a parada daqui. Eu tenho muitas ideias. Aqui existe? Existe. Também? Não, mas eu acho que não é forte porque, para mim, na minha visão, acho que o marketing é fraco, né? Existe, você nem sabe que vai ter, porque não se fala tanto. Eu acho que poderia mostrar mais a beleza que nós temos, porque nós somos artistas, né? Mostrar mais a nossa arte, mostrar a nossa beleza, a nossa felicidade, mas sem agredir, sem uma conotação sexual. Exatamente. Porque senão a gente vai sempre cair nisso. A gente é dado como pedófilos, a gente é dado perverso, enfim. Então eu acho que trazer também muito isso vai sempre levar a gente para essa marginalidade, né? Então trazer algo bonito, mostrar arte, bastante drags bonitas, trans, mostrar que nós existimos e que a gente tá ali
para viver um mundo. Alegria pode mostrar. Exato, a felicidade. Nós somos pessoas felizes, né? Comunidade feliz. Pessoas engraçadas. Isso. Pessoas com umas tiradas às vezes. Isso. Desculpa. E eu vejo que existem famílias simpatizantes que filmam e querem estar, que acham legal. Então eu acho legal a gente mostrar essa, mas ao mesmo tempo, alegria e não só uma coisa pesante com cartazes e coisas só pesantes. Eu acho que um misto ali, eu acho que é preciso isso. Misturar um pouco da seriedade, daquilo que a gente precisa, com a felicidade junto também. Eu concordo com você. A gente, nesse aspecto, temos também essa visão que coincide. Bem, Giovana, a gente pode tentar esse papo aqui quanto a gente quiser, né? Colocar um vinho aqui na mesa e ainda a gente passa 3 dias. Mas agora nós temos que fazer um encerramento, né? Eu gostaria de pedir a você que, por favor, sabe, eu acho que esse nosso encontro aqui vai abrir portas para muitos comentários. Eu gostaria que as pessoas tivessem essa sensibilidade de analisar não a capa, mas o conteúdo do que foi conversado aqui. Peço minhas desculpas se as minhas palavras de alguma forma agrediu alguém, não é meu objetivo agredir, mas eu sou muito, no meu trabalho e na minha profissão, muito pacata. Eu faço meus clientes chorarem numa mesa de trabalho, eu destravo sentimentos, eu sou uma pessoa muito respeitado no universo por onde eu atuo. A sexualidade em mim nunca foi um empecilho profissional, sabe? As minhas clientes, os meus clientes, eu tenho mais clientes homens que mulheres, por incrível que pareça. Casados, bem casados, eu ajudo nos casamentos, eu sou a favor do amor, da união, da família. Eu sou um conservador nos meus princípios de vida. Eu acho que toda pessoa conservadora, ela quer o seu bem-estar e o bem-estar do próximo, mas dentro dos trâmites, das regras sociais que existem, sem estar prejudicando. Limite. Né? Limite, exatamente. Então essa é a minha forma de pensar. Então eu gostaria que, por favor, você que tem essa imagem, essa biografia que eu vi aqui, tem tantas coisas que a gente ainda poderia abordar, vamos ver isso em outras etapas. Podemos fazer uma mesa depois com várias cabeças aqui e outros níveis de papos, mas eu gostaria muito que você agora encerrasse esse programa trazendo uma mensagem que você, um conselho, aquilo que o teu coração brota como algo que você, que entende dentro da tua realidade, que faz falta às pessoas escutar. Eu não quero que você aí de casa que está assistindo pense que nós estamos aqui para destruir nada. Nós, pessoas trans, LGBTs, estamos aqui para construir e trazer uma construção e é junto. Porque existem locais, existem meios que só você também hétero vai conseguir nos colocar aí dentro. Então isso é uma construção, é um amor. Não estou aqui, nós não estamos aqui para destruir e para desmontar nada daquilo que já foi montado. Mas nós existimos e se a gente puder nos darmos as mãos e lutarmos juntos por um mundo melhor, por um mundo mais igualitário, mais feliz, eu acho que é essa mensagem que eu quero passar. Que bonito. Eu concordo com você. Eu acho que o mundo precisa ter esse caminho da sensibilidade. Gente, chegamos no século XXI. A humanidade já está sendo preparada para ter contato com ETs. Olha, desculpa. Com ETs. Você me disse isso hoje, eu achei maravilhoso. Eu estava dizendo isso para a Giovana antes aqui. Então nós estamos sendo preparados para uma nave descer e sair um monte de gente, 2 metros de altura, uns baixinhos, uns grandes, uns gordos, uns brancos. A gente vai aceitar isso. Como nós não podemos aceitar o nosso semelhante? A diversidade. Se cortar aqui, sai sangue. Se cortar aqui, sai sangue também. Geneticamente, temos a genética humana. Não podemos deixar que os preconceitos tirem a nossa razão, o nosso amor e o nosso bom senso. Nós somos seres especiais, todos. Eu vou só falar uma coisa para finalizar. Não sei se você sabe, ou se você conhece, ou se você já leu, mas essa humanidade aqui, ela foi formada por 30 civilizações extraterrenas. 30 civilizações extraterrenas formaram a nossa humanidade. Nós somos todos diferentes nessa humanidade. Então não venha com essa babaquice, com essa pequenez de querer que o outro seja igual a você. Aceite a diferença do outro para que ele aceite a tua diferença também.
Obrigado, foi ótimo estar com vocês.